Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 389ª noite. Dinazarda acordou sua irmã Sherazade para que continuasse com a história do príncipe Firouzschah e a princesa de Bengala, e ela assim o fez, da seguinte forma. Princesa, replicou o príncipe, a narração que acabais de fazer-me da preferência que dais ao palácio do rei de Bengala sobre o vosso, basta para eu não ter dificuldade em crer que é sincera. Quanto à proposta que me fazeis de tributar os meus respeitos ao rei vosso pai, teria não só um grande gosto, mas também uma grande honra em desempenhar-me deste imperioso dever. Mas, princesa, acrescentou ele, se de vós mesma juízo do caso, aconselhar-me-eis e que me apresente na presença da majestade de um tão grande monarca, como um aventureiro sem comitiva e sem um trem conveniente à minha ordem? Príncipe, replicou a princesa, não vos deis cuidado, basta querer, não vos faltará o dinheiro para ter o trem que quiserdes, eu vos darei tudo o que precisardes. Temos aqui negociantes da vossa nação em grande número. Podeis escolher quantos julgardes a propósito para vos prepararem uma casa que vos fará honra. Conheceu o príncipe da Pérsia a intenção da princesa de Bengala e a demonstração sensível que lhe dava do seu amor por este lado. Aumentou a paixão que ele lhe tinha, mas por forte que fosse, não lhe fez esquecer a sua obrigação. Replicou sem vacilar. Princesa, disse ele, aceitaria de boa vontade o oferecimento oficioso que me fazeis, do qual não posso assaz provar-vos o meu reconhecimento, se o desassossego em que o rei meu pai deve estar pela minha ausência não me impedisse absolutamente de aceitá-lo. Seria indigno das bondades e da ternura que teve sempre para comigo, se não me recolhesse com toda a brevidade, não fosse ter com ele para sossegá-lo. Eu o conheço enquanto tenho a felicidade de gozar da conversação de uma princesa tão amável, estou persuadido que se acha sepultado em mortais aflições e que perdeu a esperança de tornar-me a ver. Espero que me fareis a justiça de acreditar-me que não posso, sem ingratidão e até sem crime, dispensar-me de ir restituí-lo à vida, cuja perda poderia uma tardança muito prolongada causar-lhe. Dito isto, princesa, continuou o príncipe da Pérsia, se me julgais digno de aspirar à felicidade de ser vosso esposo, como o rei meu pai me manifestou sempre que não queria constranger-me na escolha de uma esposa, não teria dificuldade alguma em alcançar dele a licença de voltar, não como aventureiro, mas como príncipe, para pedir da vossa parte ao rei de Bengala a honra de contrariar aliança com ele pelo vosso casamento. Estou persuadido que se prestará isso de boa vontade, logo que tiver informado da generosidade com que me acolhesses na minha desgraça. Do modo que o príncipe da Pérsia acabava de explicar-se, a princesa de Bengala era muito razoável para insistir em persuadi-lo de que se apresentasse ao rei de Bengala e que exigisse dele o favor fazer coisa alguma contra o seu dever e a sua honra. Mas ficou assustada da pronta partida que meditava, receando que se despedisse dela tão breve, bem longe de guardar a sua promessa, a esqueceria logo que deixasse de a ver. Para desviá-lo disso, disse-lhe, príncipe, fazendo-vos a proposta de contribuir para pôr-vos em condições de ver o rei meu pai, não foi minha intenção opor-me a uma escusa tão legítima como a que me dais, e que não previra. Fazer-me-ia eu mesma cúmplice da falta que cometereis se tal pensasse, mas não posso aprovar que queirais partir tão prontamente. Concedei ao menos a meus rogos a graça que vos peço, ficando ainda algum tempo para descansar da vossa viagem. E visto que a minha felicidade quis que chegasseis ao reino de Bengala, e não ao meio de um deserto, ou ao cume de alguma montanha tão escarpada que não vos fosse possível descer dela,
peço-vos que demoreis o tempo suficiente para dele voltar novo em poucas circunstâncias à corte da Pérsia. Esse discurso da princesa de Bengala tinha por fim fazer com que o príncipe Firuz-Shah, deixando-se estar com ela bastante tempo, se apaixonasse insensivelmente cada vez mais dos seus encantos, na esperança de que, por este meio, o ardente desejo que nele via de voltar à Pérsia se afrouxasse, e que então poderia determinar-se a aparecer em público e apresentar-se ao rei de Bengala. O príncipe da Pérsia não pôde cortesmente recusar-lhe a graça que lhe pedia, em vista da recepção e do acolhimento favorável que dela recebera. Teve a complacência de condescender, e a princesa cuidou somente em tornar-lhe agradável a demora, dando-lhe todos os divertimentos que se pode imaginar. No decurso de alguns dias não houve senão festas, bailes, concertos, festins ou merendas magníficas, passeios pelo jardim e caçadas na tapada do palácio, povoada por grande número de animais, como veados, corças e outros semelhantes naturais do reino de Bengala, cuja caçada não perigosa podia convir a princesa. No fim dessas caçadas, o príncipe e a princesa juntavam-se em algum belo lugar da tapada, onde lhe estendiam um grande tapete com almofadas para que estivessem assentados mais comodamente. Ali, tomando alento e refazendo-se do exercício violento que acabavam de ter, entretinham-se sobre diversos assuntos. A princesa de Bengala tinha sempre cuidado em fazer cair a conversação sobre a grandeza, o poder, as riquezas, o governo da Pérsia, para que do discurso do príncipe Firuz-Shah pudesse também ter ocasião de falar-lhe do reino de Bengala e das suas vantagens, e com isso fazer com que ele se resolvesse a demorar-se mais. Porém, aconteceu o contrário do que se propusera. Com efeito, o príncipe da Pérsia, sem nada exagerar, fez-lhe uma descrição tão vantajosa da grandeza do reino da Pérsia, da magnificência e da opulência que nele havia, de suas forças militares, de seu comércio por terra e por mar, até os países mais remotos, que pela maior parte ela não conhecia, da multidão de suas grandes cidades, quase todas tão povoadas como a que escolhera para sua residência, onde tinha sempre palácios mobiliados prontos a recebê-lo, conforme as diversas estações do ano, de modo que estava à sua escolha gozar uma primavera perpétua, que antes de terminar, a princesa teve o reino de Bengala como muito inferior ao da Pérsia por muitas razões. Até aconteceu que, quando acabou o seu discurso, e que lhe rogou que o entretivesse também por sua vez, fazendo-lhe a descrição do reino de Bengala, ela não pôde resolver-se a isso senão depois de muitas instâncias da parte do príncipe Shah. Mas falando, porém, do reino de Bengala e das suas riquezas, de modo que ele não parecesse, fosse ao que fosse superior ao da Pérsia, e dando-lhe tão bem a conhecer a disposição que estava de o acompanhar, que ele julgou que ela poderia consentir nisso a primeira proposta que lhe fizesse. Pareceu-lhe, todavia, que não seria conveniente fazer-lhe senão quando tivesse tido a complacência de estar com ela bastante tempo, para dar-lhe a conhecer a sua sem-razão, o que quisesse retê-lo mais tempo e impedi-lo de satisfazer o dever indispensável de ir ver o rei seu pai. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Finalmente, esse amor cada vez mais se consagra e aumenta dia a dia, mas também há uma saudade de voltar à Pérsia. Será que o príncipe Firuz-Shah conseguirá convencer a princesa de Bengala a acompanhá-lo nesta viagem? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.